pessoas, tudo bem? Agora a gente vai começar a parte do sistema respiratório, certo? Vamos pegar aqui meu ponteirinho. E essa primeira parte a gente vai estudar desde a estrutura do nariz até a traqueia. A gente vai entender melhor a divisão, tá? Primeiro, gente, o sistema respiratório... ok. O sistema respiratório, ele é formado por basicamente duas partes, uma parte superior e uma parte inferior, uma parte que está fora do tórax e uma parte que está dentro do tórax, tá? Ele tem conexão com o sistema digestório, tá? Em um órgão que é o final da faringe, certo? E a função principal dele é passagem de ar e possibilitar as trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, as trocas entre oxigênio e dióxido de carbono, ok? Muito bem. Então, aqui está falando em relação às trocas gasosas. O corpo, gente, ele necessita de energia, todas as células necessitam de energia para poder se manterem vivas. E qual que é essa energia utilizada pelo corpo? O ATP. Vocês estão cansados de saber já que é o ATP, a adenosina trifosfato. Só que para a gente produzir esse ATP lá nas mitocôndrias, a gente precisa do quê? Do oxigênio, tá? E o oxigênio, ele entra no nosso organismo, tá? Que ele está presente no ar atmosférico, através do sistema respiratório. As nossas células vão utilizar esse oxigênio para produzir ATP e acabam formando um metabólito chamado dióxido de carbono, tá? E esse dióxido de carbono em excesso, ele acaba sendo tóxico, ele acaba deixando o nosso organismo, o sangue acaba ficando ácido. Então, por ele ser tóxico, ele tem que ser eliminado de forma rápida. E a sua eliminação também é através das vias respiratórias. Okay? Então, é basicamente isso que a gente vai entender como que acontece. Muito bem. Se eu pensar de forma em relação às estruturas desse sistema, ele pode ser dividido de duas formas, ou estruturalmente ou funcionalmente. Estruturalmente é o que eu estava falando. Ele é dividido em porção superior, que é o que está acima, fora do tórax, que inclui a entrada, que é o que é o nariz, segunda porção a faringe e estruturas associadas. Início da faringe da laringe em algumas literaturas. Já a parte inferior é o que está basicamente dentro do tórax, tá? Em algumas literaturas isso acaba iniciando de traqueia, tá? No Tortora ele traz a partir de laringe, então laringe, traqueia, brônquios e os pulmões, ok? Então, parte superior, parte inferior. Já funcionalmente, ele pode ser dividido em outras duas partes. Parte condutora, que são os tubos de condução do ar até a parte que vai acontecer de fato as trocas gasosas, que é denominada de parte respiratória. A parte condutora inclui nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais, certo? E sua função básica é filtrar e aquecer o ar que está aquecer e umedecer o ar que está entrando para o sistema respiratório, conduzir ele até os pulmões para que aconteçam as trocas gasosas. Já a parte respiratória basicamente consiste em tecido pulmonar, certo? E é nela que vai acontecer as trocas gasosas entre o ar e o sangue e vice-versa, ok? E nela inclui os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos propriamente ditos. Muito bem. E quais são as funções desse sistema respiratório? A função maior, básica, que a gente acabou de falar, que são as trocas gasosas, ou seja, a captação de oxigênio, certo? Para as células do corpo e a remoção do dióxido de carbono produzido pelas células do corpo. Consequentemente,
com essa eliminação do dióxido de carbono, ele ajuda a regular o pH sanguíneo, porque o aumento da concentração de oxigênio ou o aumento da concentração de dióxido de carbono vai causar uma alcalose ou uma acidez, certo? No sangue. Então, ele controla este pH sanguíneo. Além disso, ele contém receptores para o olfato. Ele ajuda a filtrar o ar no nariz através dos pelos, do muco, tá? Produz o som através das cordas vocais. Olha os cachorrinhos latindo lá fora. Isso aí é o que dá a gente acabando gravando os vídeos em ambiente residencial. Mas enfim, vamos continuar. Então, acaba produzindo a fonação através de estruturas que estão aqui na laringe, que são as pregas ou cordas vocais, tá? E excreta pequenas quantidades de água e de calor, e em algumas ocasiões alguns produtos tóxicos, como por exemplo o álcool, quando vocês ingerem de forma exacerbada. Ok? Muito bem. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra a parte de sistema respiratório superior, incluindo nariz, toda a cavidade nasal, certo? A faringe, que conecta o nariz até a outra próxima estrutura, que é a laringe. E essa outra porção que seria a parte das vias respiratórias inferiores, que inclui laringe, traqueia, os brônquios principais direito e esquerdo e as suas ramificações até chegar nos alvéolos pulmonares. Muito bem. Aqui tem outra imagem, só que essa imagem está mostrando aqui só com o finalzinho de laringe, traqueia, certo? Aqui a gente tem o arco da aorta, já não dá para ver a ramificação da traqueia, e os pulmões. Agora a gente vai entrar nessas partes propriamente ditas, tá? A primeira porção que a gente vai analisar é o nariz, tá? O nariz é essa proeminência bem no centro da face, passando bem na linha mediana do corpo. Tá? Ele é formado por estruturas de tecido de tegumento, óssea e cartilaginosa, e tecido adiposo também. Tá? É um órgão especial para a entrada do oxigênio no sistema respiratório e divide-se em parte externa e parte interna. A parte externa é essas que vocês estão vendo, e a parte interna forma toda essa cavidade nasal. Tá? Então, essa parte externa, a gente consegue pegar aqui superiormente, que é essa estrutura que eu estou pintando aqui agora, que é o osso nasal. Nós temos dois ossos nasais, direito e esquerdo. Bem no centrinho, vocês vão ver que tem uma divisãozinha aqui, ó. Esse daqui é outro osso que está formando cavidade, que está formando um pouquinho desse arcabouço. Já eu volto aí, peraí. Nós também temos as cartilagens do septo nasal. Cartilagem do septo nasal é essa cartilagem no centro aqui, ó, que vai dividir o nariz em dois orifícios. Além disso, a gente tem essas cartilagens que formam as paredes, as asas do nariz, que são as cartilagens alares, tá? Maior do nariz. Nós também temos as cartilagens alares menores do nariz, que vão formar toda essa parte de parede direita e esquerda do nariz, tá? A gente tem aqui, ó, as duas aberturas, direita e esquerda, que são as narinas, e esse espaço que cabe a pontinha do dedo aqui dentro, que é chamado de vestíbulo do nariz, ok? Então é isso que a gente consegue observar naquela imagem. Aqui a gente consegue observar outras estruturas. Então, a gente vai ver a parte interna abrindo a cabeça em duas partes, direita e esquerda, em um plano sagital mediano. A gente consegue observar toda essa cavidade nasal aqui, ó, certo? A abertura da narina e o vestíbulo do nariz, que é essa primeira porção que a gente consegue vasculhar com o dedo, tá? A gente tem duas aberturas no final dessa cavidade nasal que estão se comunicando com a cavidade oral, tá? Essas aberturas se chamam conos, tá? Que são aberturas que ficam situadas, não está ilustrado o nome nessa imagem, na próxima que acredito que está,
que são aberturas, gente, que estão aqui comunicando a parte nasal com a parte oral, tá? Nós temos aqui o septo nasal. Não dá para identificar aqui também que o septo nasal, ele vai até a porção interna, dividindo internamente, não só aqui no começo do nariz, mas até o final, tá? Ele é formado por uma parte cartilaginosa e outra parte óssea, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos as conchas nasais, que são essas estruturas aqui, ó, que vão aumentar a superfície interna, tá? Lembrando que a cavidade da superfície interna do nariz é toda revestida por tecido mucoso, tá? E pelo, então isso aí aumenta esse tecido e é extremamente vascularizado, possibilitando que o ar seja umedecido, aquecido e filtrado. Ok? Muito bem. E nós temos também os meatos nasais, que são essas aberturas aqui entre as conchas nasais. Nós temos 3 conchas nasais, superior, média e inferior, e nós temos 3 meatos nasais, superior, médio e inferior. Ok? Muito bem. Tá? As paredes laterais da cavidade nasal são formadas pelo osso do etimoide, tá? Enquanto que a parte do tetozinho dele aqui é isso aqui que vocês viram aqui, que eu acabei nem falando, essa porçãozinha aqui, tá? O teto, ele é formado pelo osso maxilar e pelo osso lacrimal, que estão passando aqui, certo? Pelo palatino e pelas conchas nasais inferiores. Então, essa porção aqui do assoalho dele, nós temos aqui o osso de maxila, tá? Porção anterior e porção posterior, o osso do palatino. Então, são as estruturas ósseas que estão formando essa cavidade nasal, tá? Essa porção superior aqui, ela é formada pelo esfenoide, tá? E essa porção aqui, bem no meio do nariz, pelo etimoide. Ok? Muito bem. Então, ossos de palatino, os processos palatinos da maxila formam essa parte de assoalho, formam um palato duro, que vocês colocam aqui ó, o dedo na boca, vocês sentem uma parte dura, e lá no final sentem uma parte mole, que é o palato mole. São esses palatos que estão separando a cavidade nasal da cavidade oral. Tá? Então, ele é formado pela parte de osso de maxila e pelo osso palatino. Quais são as funções dessas estruturas internas? Aqui dá para ver os coanos, que é essa separação finalzinho da cavidade nasal e aqui já é cavidade oral. Tá? Aqui a gente vê palato duro e aqui palato mole, que termina ali naquela campainha, que é chamada de úvula palatina, aquela bolinha que se mexe bem no centro da boca. Quais são as funções, então? Aquecimento, porque essa parte interna da cavidade nasal é extremamente vascularizada e é o sangue que conduz o calor para o nosso corpo. Umedecimento por conta dessas células caliciformes que produzem o muco a todo momento, tá? E filtragem do ar através dos pelos e do próprio muco, onde aderem as partículas de sujeira do ar atmosférico, tá? Detecção de estímulos olfatórios, porque toda essa cavidade nasal ela é revestida por receptores de odor, tá? Modificações das vibrações na fala, à medida que passam por essas câmaras de ressonância. A gente também tem aqui, ó, espaços que vocês viram, seios dos ossos, que tem uma função de câmara de ressonância, bem como a cavidade nasal e a cavidade oral. Falei para vocês em outro momento que pregas vocais, elas são responsáveis pela fonação, ou seja, pela produção do som e não pela formação da palavra. Para a gente conseguir fazer uma palavra articulada, a gente precisa dessa parte de cavidade oral, nasal, do movimento de língua e de boca para poder fazer essa palavra, tá? O som propriamente dito ele é produzido pelas cordas vocais, entretanto a palavra não. Muito bem. Próxima estrutura agora, faringe. Faringe é um órgão pequeno, certo? Cerca de 13 centímetros, que comunica o nariz com a laringe, tá? Inicia-se aqui, nesse risquinho que eu coloquei, que são os coanos, tá? Que se estende até o nível da cartilagem
cricóidea. Tá bem aqui, ó. A gente tem uma cartilagem cricóidea que já está em porção de laringe. Então, essas cartilagens são cartilagens da laringe que comunicam-se com a faringe. Muito bem. Situa-se imediatamente posterior à cavidade nasal. Então, toda a estrutura aqui, ó, é faringe. Então, está atrás da cavidade nasal, tá? E oral. Toda a cavidade oral está aqui. A cavidade oral é praticamente toda ocupada pela língua, se tiver com a boca fechada, tá? Fica superior à laringe, que é essa estrutura aqui, ó, formada por cartilagens, e anterior a vértebras cervicais, tá? As suas paredes são formadas por musculatura esquelética e por uma tônica mucosa. Então, ela também é responsável por produção de muco. Também possui células chamadas de células caliciformes. Ela tem a função de passagem de ar e também de passagem de alimento. Então, quando a gente respira, esse ar passa aqui, ó, em direção da cavidade nasal para a faringe. Quando a gente engole um alimento, vai da cavidade oral para a faringe, tá? Fornece uma câmara de ressonância para sons, e aqui a gente também tem uma estrutura chamada de tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea é um aglomerado de tecido imunológico, também conhecido como adenoide, tá? E ela divide-se em 3 regiões, que eu separei aqui com esses setinhas, com esses risquinhos vermelhos. Essa parte inicial, essas regiões são denominadas de acordo com os vizinhos que ela tem. A parte inicial comunica-se com a cavidade nasal, então ela é denominada parte, vamos ver aqui, não está aqui, muito bem, parte nasal da faringe ou nasofaringe, enquanto essa segunda porção intermediária, que comunica-se com a cavidade oral, é a parte oral da faringe ou orofaringe, e a última porção, que comunica-se com a laringe, certo? Ela é denominada parte laríngea da faringe ou laringofaringe, ok? Então, é dividida nessas 3 regiões. Muito bem. Vamos agora para outra porção, a última porção do sistema, da parte superior do sistema respiratório. A laringe. A laringe é uma estrutura também curta, formada basicamente por tecido muscular liso e por cartilagem, tá? Ela conecta a faringe com a traqueia. Muito bem. E situa-se na linha média do corpo, bem no meio do pescoço, aqui, ó, à frente, ou seja, anteriormente a algumas vértebras cervicais, a C4, a C5 e a C6, ok? Ela é composta por 9 peças de cartilagem, tá? Essa estrutura aqui, que é denominada de laringe, composta por 9 peças de cartilagem, sendo 3 ímpares e 3 pares. As mais conhecidas são as ímpares, que são as maiores, que é a cartilagem tireoide, essa aqui, ó, que vocês pegam bem lisa aqui na frente, que no homem ela é mais saliente, formando o pomo de Adão, por conta dos hormônios masculinos, tá? A epiglote, que é essa pontinha aqui, ó, a epiglote, vocês conhecem ela porque é a epiglote que fecha o esôfago que está passando atrás da laringe, tá? Impossibilitando que o alimento entre para... Fecha o esôfago, não, gente? Fecha a laringe. Enfim, impossibilitando que o alimento entre para o sistema respiratório. Essa é a função dessa pontinha aqui, tá? E por fim, nós temos essa última cartilagem aqui, tá? Que é a cartilagem final da laringe, que é a cartilagem cricóidea. Ela que delimita a laringe e a traqueia, tá? E nós temos aqui, ó, 3 pares de cartilagem, que são as cartilagens aritenoide, cuneiforme e coniculada. Dessas aqui, a mais importante é a aritenoide. Por quê? Porque é nessa cartilagem aritenoide, que estão fixadas as pregas vocais, tá? Aqui está escrito faringe aqui em cima, mas isso daqui é laringe, tá? Só esqueci de trocar o nome. Então, aqui a gente tem a parte anterior da laringe, tá? Essa aqui é a cartilagem tireoide, que forma o pomo de Adão. Então, aqui é laringe.
Tá? Aqui a gente tem epiglote, que vai fechar essa via respiratória, impossibilitando que o alimento entre aqui. Aqui a gente tem já a traqueia, essa glândula aqui é a glândula tireoide, não dá para ver a cartilagem cricoide aí, tá? A cartilagem cricoide na porção posterior tá aqui, tireoide aqui e a epiglote aqui. Muito bem. E aqui embaixo nós já temos traqueia. Tá? Aqui nós temos outra imagem de laringe, imagens formalizadas, in natura, de cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e epiglote, do mesmo jeito, cartilagem epiglote, cartilagem cricoide, tá aqui no meinho a aritenoide, onde estão as pregas vocais. Olha aqui que lindinhas, olha, essas daqui são os ligamentos das pregas vocais. Tá? A gente vai ver elas aqui agora. Então, para a produção de voz, a gente precisa dessas estruturas chamadas de cordas vocais, tá? De pregas vocais. Essas estruturas estão fixadas em cartilagem e são membranas musculares que vibram com a passagem do ar, produzindo um som, ok? Então, aqui nós temos ela aberta e fechada, que ela está vibrando. De acordo com o tom do som mais agudo ou mais grave, ela vai vibrar de forma mais rápida ou mais devagar. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, de novo, as pregas vocais. Essa glote, gente, essa abertura onde está fixada as pregas vocais. Eu sempre falo epiglote e glote, mas epiglote é a cartilagem que fecha a via respiratória, enquanto glote é a própria abertura. Nessa abertura a gente tem as pregas vocais, tem dois tipos de pregas vocais, as verdadeiras, tá? E nós temos as falsas, que são chamadas de pregas vocais vestibulares. Muito bem, então tem a imagem natura. E agora a gente entra em traqueia para finalizar essa primeira porção. Então, traqueia é um tubo de condução de ar, uma via de condução de ar que vai de laringe até os brônquios. Ela tem cerca de 12 centímetros de comprimento e 2,5 de diâmetro. E ela é formada por anéis de cartilagem incompletos em forma de C, com a sua abertura voltada para a parte posterior, onde está passando o esôfago, tá? Ela está localizada, então, anteriormente ao esôfago, tá? Se estende de laringe, tá? Da margem lá da cartilagem cricóide da laringe, da margem superior até lá nos brônquios. Então, ela vai mais ou menos a nível de T5, tá? Onde vai se dividir nas primeiras ramificações dos brônquios, que são os brônquios principais direito e esquerdo, tá? Esse momento de divisão da traqueia se chama carina da traqueia. E as paredes da traqueia são formadas por túnica mucosa, revestidas por células caliciformes e por células ciliadas, que produzem muco e movimentos dos cílios que vai mandar essa secreção em direção à faringe e cavidade oral, tá? Possui também uma túnica média adventícia e tecido muscular liso que se contrai, tá? Esses anéis de cartilagem incompletos, então, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão manter uma rigidez nesse tubo, porque se depender só do músculo liso, ele vai se contrair fechando a traqueia. Se fechar a traqueia e não passar ar, a gente vai morrer por parada respiratória. Então, eles mantêm a traqueia sempre abertas. E ele é importante que seja incompleto, porque essa porção posterior, aqui é o esôfago passa comida. Quando o alimento passa aqui no meio, ele dilata o esôfago, tá? E para não pressionar tanto o esôfago, esse final da traqueia, ele não possui cartilagem. Nós temos de 12 a 16 anéis horizontais incompletos de cartilagem que formam essa traqueia. E essa cartilagem é formada por cartilagem do tipo hialina. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, gravem alguma coisa e bora para a próxima aula.